Oi pessoal, sou Paulo Ribeiro, palestrante de saúde, e esse é o nosso segundo episódio da série Renovando a Máquina. A semana passada tivemos a primeira parte, Somos o que Comemos, e hoje, Longevos sem Doença. Você gostaria de chegar a uma idade longeva, aos 100 anos aproximadamente, sem ter uma artrite, um reumatismo, um problema cardíaco ou uma obesidade? Gostaria? Então, me acompanhe nesse vídeo que nós vamos descobrir alguns segredos como chegar a ser longevo sem ter doença. Vamos para o vídeo. Então, aos 18 anos, começou a desenvolver na minha vida astigmatismo, que é uma doença nos olhos, e dificultava ver algumas coisas distantes. Eu fui uma criança normal, toda a minha primária, toda a parte colegial, né, até terminar o colegial, eu nunca usei óculos, nunca precisei usar óculos. Mas terminei os 11 anos de escola sem usar óculos. Mas quando eu fui, por influência do meu pai, que era policial, fui fazer um teste para a polícia militar, e quando me tocou fazer o teste de vista, eu não pude ler as letras menores. E aí me mandaram usar óculos. Eu fui, naquela época, no oftalmologista, e aí eu comecei a usar óculos aos 18 anos de idade. Aos 20 para 28 anos, eu mudei a minha alimentação devido ao meu problema cardíaco, como eu falei no outro programa. Nessa época, fazia já 10 anos que eu estava usando óculos. 10 anos depois, já aos 38 anos, eu vi que o óculos começou a me incomodar. Já não era normal. Eu colocava o óculos e não via bem. Eu fui 3 vezes em oftalmologista aqui na Argentina e eles não me aumentavam, mas também não diminuía. E eu, aos 40 anos, 42 aproximadamente, eu deixei de usar óculos, não usei mais. Depois de 10 anos que eu já não usava óculos mais, aos 52, eu fui fazer um teste para ver como é que estava a minha vista. 10 anos sem usar óculos. Eu que tive astigmatismo. E a oftalmologista comprovou, para minha alegria, que eu já não tinha astigmatismo. Eu amo cenoura. Esses 20 anos de alimentação vegetariana, dos 28 aos 48 anos, foi praticamente toda a salada eu comia cenoura. Então, lógico que a glória de Deus, eu agradeço a Deus por hoje não estar usando óculos, né, para a distância. Uso para ler, para leitura, como um grau de aumento, mas que é outro problema, que é a presbícia. Mas para a distância já não uso mais. Nem minha carteira de motorista já não diz mais que eu uso óculos. Então, que a Deus seja a glória. Depois daí, eu comecei levando uma vida normal, na alimentação, tudo. E muitas pessoas se favoreceram também ao consumir cenoura, ao consumir o suco da cenoura também. Eu nunca usei suco de cenoura nessa minha etapa, né, desses 20 anos. Eu deixei o óculos praticamente aos 10, 12 anos de alimentação vegetariana. Mas muitas pessoas se favoreceram. Bom, vamos entrar no programa de hoje. Tudo começa em Gênesis capítulo 1, versículo 29, como já foi lido no programa passado. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra. Toda a árvore que há fruto e árvore que dá semente servirão para o vosso mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 29. É a base de tudo. Diz que no princípio a alimentação foi totalmente crua. Por quê? Porque não ia haver morte. Não vejo um jardim do Éden sendo queimado com fogo. Não precisaria cozinhar frutas, nem cozinhar as oleaginosas, nem cozinhar os cereais, porque tudo era comido cru. Se lembra quando Jesus passou naquela seara de trigo, naquele campo de trigo, e os discípulos pegaram aquelas ramas de trigo para comer? Eles esfregaram na mão, até que os fariseus disseram que estavam trabalhando em sábado. Bom, aquele trigo estava úmido, e quando tu faz assim na mão, tira a casquinha e come. Então o cereal podia ser comido cru. Diz a ciência que toda alimentação no princípio foi crua. E eu acredito que até o dilúvio foi crua. É até um filme que se chama Gênesis,
Eu não sei quem é o autor, não me lembro quem é o autor, mas esse filme mostra uma das noras de Noé trazendo uma gamela de madeira cheia de cenoura, alface, vegetais, e Noé agarra uma cenoura e come, porque a mentalidade do diretor viu que realmente eles comeram tudo cru. A Bíblia não dá nenhum indício que o princípio, até o dilúvio, foi cozido alguma coisa. Recém depois do dilúvio, nós vemos Jacó e Esaú aí vendendo ou comprando, né, um prato de lentilha, de um guisado de lentilha. Outra coisa que chama atenção é o alimento deles, cereais, frutas e oleaginosas. O alimento que Deus escolheu para o princípio, ou seja, no princípio para a eternidade, foi esses 3 elementos. Não havia verdura, não havia vegetais folhosos, não havia raízes, não havia leguminosas. Isso veio depois, em Gênesis 3,18, que eu já vou falar, ou falei, né, até em Somos o que Comemos. O ar tinha muito mais oxigênio e a água também tinha muito mais oxigênio, ou seja, era tudo muito mais puro. O ambiente, o habitat deles era puro, então a vida longeva deles era realmente muito mais do que a nossa. Os longevos de hoje não passam de 120 anos. Em Loma Linda, Okinawa, Japão, o Vale de Unza no Paquistão, que já vou falar sobre isso. Os longevos daquela época duravam 800, 900 anos e isso é um dado muito bom. Então, vemos que os nossos primeiros pais duraram muito mais anos que a gente dura hoje, porque a alimentação deles era muito mais saudável. Olha só, Adão, 930 anos, Noé, 950, Matusalém, 969. Imagina durar tanto tempo assim, é maravilha, né? Bom, essa promessa ainda recebemos para a vida eterna. Como eu falei no programa passado, Adão tinha muito mais de 4 metros de altura e hoje já se comprovou, a ciência, né, a arqueologia comprovou, encontrando fêmur de 1 metro de altura. 1 metro, imagina, é uma loucura, um fêmur. Se uma pessoa com um fêmur de 1 metro, quer dizer que ela tem aproximadamente 4 metros de altura. E aí corrobora o que Ellen White deixou escrito nos seus livros, né, mostrando para os adventistas que Adão realmente teve muito mais altura do que a raça humana atual. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias será de 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3 a 6. Deus cansou de ter feito o homem. Se arrependeu de ter feito o homem. E disse: me arrependo de ter criado o homem. Os dias dele será de 120 anos. E vai exterminar o planeta com um dilúvio. E aí ele pede para Noé fazer um barco, uma arca, porque vem um dilúvio terrível. E aí então Noé constrói essa arca, esse barco enorme, onde coloca todos os animais, brotos de plantas para poder replantar o planeta. Agora, por que Deus abençoou a carne? Se nós não somos carnívoros. Nossos dentes de herbívoro, nosso intestino é de herbívoro. Por que, então, comer carne? Mas, olha só, o planeta seria todo destruído. Não teria mais proteína para o ser humano. Porque os vegetais estavam destruídos. Levam 4, 5 ou 6 meses para dar os feijões. 10 anos para dar as nozes, ou mais. Noé e toda a sua família pereceria por falta de proteína. Então Deus, na sua sabedoria, disse: vamos dar as ervas para os animais herbívoros e vocês vão comer a carne do animal herbívoro. Que? Imagina, Noé, um cadáver vou comer? Porque até então eles sacrificavam os animais para os sacrifícios que representavam a morte de Jesus. Agora eles têm que comer a carne do animal. Isso deve ter sido terrível para os nossos primeiros pais. Existem 3 pontos que eu anotei para mostrar para vocês, que era a primeira razão de que Deus dá carne para o ser humano é que não havia vegetais para comer e que levaria muito tempo para dar essa fonte de proteína. O segundo ponto é que muitas árvores levariam muitos anos para dar fruto. E o terceiro ponto é que Deus havia já falado para Noé lá atrás.
quero diminuir a vida do ser humano porque ele passa muitos anos longe de mim. 800, 900 anos, para quê? Se passa longe de mim, eu quero o homem pertinho de mim, eu quero o homem caminhando comigo, lado a lado. E o homem está longe de mim. É como o pai tem um filho, e o filho vai para a Europa e o filho não manda mais um e-mail, não manda mais uma notícia, nem um WhatsApp, não manda mais nada, nenhuma mensagem, nenhuma carta, nem um telegrama, nem sinal de fumaça. O filho não quer saber mais do pai, esqueceu. Como o pai se sentiria? Para que eu tive esse filho? Reclamaria a Deus, por que eu tive esse filho? Para quê? Se hoje ele nem bola me dá. Eu dei tudo para ele, a metade dos meus bens eu dei para ele, e ele foi embora e nem notícia me dá. Então, Deus queria fazer isso, diminuir a vida do ser humano, e nós vamos ver isso hoje ainda. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9 diz: tudo quanto se move e vive será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Agora tem um detalhe muito significante. Para você que quer seguir comendo carne e desobedecer a ordem de Deus dada em 1863 de não comer mais carne, no versículo 4, que poucas pessoas leem, muitos leem o versículo 3 para se agarrar, viu? Deus deu carne para comer, tudo bem, mas leia o 4. A carne, porém com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Compra a carne e espreme ela agora até sair a última gota de sangue, porque senão você está em problema. E o problema se agrava muito mais quando você lê Levítico 3, versículo 17. Aí diz assim: estatuto perpétuo, lei eterna, será durante as vossas gerações, todos os anos, todas as décadas, todos os séculos, ou seja, a vida inteira. Em nenhum lugar, dizem todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Assim que, se a carne tiver sangue, ou se a carne tiver gordura, você está em pecado. Como? Lógico. O que é o pecado? O que diz a Bíblia que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. Em João capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se Deus disse, estatuto perpétuo, lei eterna, eu dou para vocês, e não deve em nenhum lugar de geração em geração comer nem sangue e nem gordura, e você está comendo a sua carne com sangue e gordura, está em pecado. Queira você ou não, você está em pecado. É algo sério. Em Levítico capítulo 11, aí descreve os animais que Deus permitiu comer e os animais que Deus disse para não comer. Então estão os animais imundos e os animais puros. Os animais puros, a maioria deles, ou uma boa parte deles, são os que Deus deu como aptos para poder comer a carne deles. E a maioria, é interessante, que são vegetarianos, não todos. Por exemplo, os terrestres, todos que Deus deu, a maioria são vegetarianos. A vaca é vegetariana, a ovelha, o cabrito. Tem também alguns que são aquáticos, muitos são vegetarianos, alguns são onívoros, nem todos são vegetarianos. E as aves, a maioria que Deus deu, são vegetarianas. Agora vamos para o outro lado. Os imundos, muitos são vegetarianos também, como o cavalo, o camelo, a lebre, mas muitos deles não são vegetarianos. A maioria são carnívoros. E tem ali em Levítico, você pode ir lá na sua Bíblia encontrar as classificações do animal puro e do animal impuro. Digo para aquele que quer seguir comendo. Os judeus, por exemplo, comem os animais puros, só que o judeu come a carne kosher, a carne que não tem nem sangue e nem gordura, porque o judeu, pelo menos na lei, na Torá, ele quer estar seguro e quer estar fiel a Deus. Então, se você quer comer carne, seja fiel a Deus também. E respeite a lei de Deus que diz que eternamente, perpetuamente, não deve comer nem gordura e nem sangue. Um detalhe importante é que todos os animais puros, ou quase todos os puros, são herbívoros, mas nem todos os herbívoros são puros.
Um dado importante é, depois do dilúvio, e não é menor, eu convido você para procurar nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 7. Às vezes a gente diz, por que genealogia? É chato ler a genealogia. Olha só, essa genealogia é importante. Ali diz assim, ó, que Sem durou 600 anos. Como assim? O que tem isso? O que tem? Foi a primeira geração de Noé. Noé teve 950 anos. A diferença entre Noé e Sem é que Noé, uma pequena parte da vida dele comeu carne e durou 950. Só que a primeira geração dele, que foi Sem, durou 600 anos só. 350 anos menos que o pai. E Arpaxade, o filho de Sem, neto de Noé, durou 438. E você vai baixando ali 10 gerações até chegar em Abraão. Abraão durou 175 anos. Em um lapso de menos de 400 anos, aproximadamente 349 anos, a raça humana de 900 anos caiu para 100, 170 mais ou menos. Olha só, outro dado que também, se vocês quiserem corroborar, eu vou dar os detalhes. Em Gênesis capítulo 25, 7 diz que Abraão morreu aos 75 anos. Que Isaac durou 180, Gênesis 35, 28. Que Jacó durou 147, Gênesis 47, 28. E que José durou 110, Gênesis 50, 22. E Moisés durou 120 anos. O número que Deus havia dito para Noé, que o homem não passaria de 120 anos. Um segredo para a longevidade. Eu falei que ia contar um segredo? Então agora vai uma lista de segredos para a longevidade que vocês também vão encontrar num vídeo que eu postei a semana passada, os 12 princípios de saúde. Só que hoje eu vou falar assim rapidinho, não vou mencionar cada um deles, né, os 12 princípios, mas é algo maravilhoso. E essa semana mesmo eu vou estar postando mais uma partezinha dos 12 princípios, falando sobre alimentação. Mas agora eu vou bagunçar um pouco a ordem e vou dar todos os elementos. Água, descanso, exercício físico, luz solar, ar puro, nutrição vegetariana, temperança, esperança em Deus, carvão, argila, asseio pessoal e hidroterapia. Esses são os 12 princípios de saúde que Ellen White nos descreve no livro A Ciência do Bom Viver. Eu te convido para ler esse livro porque é muito bom. No reino animal, os herbívoros vivem muito mais anos que os carnívoros. Você sabia? Você pode entrar em Google e pesquisar que o camelo é um dos animais que mais tempo dura. Eu podia falar da vaca, do cavalo, mas coitado, eles são mortos antes de fazer os seus 30, 35 anos. Uma vaca é explorada durante 5 anos para dar leite, e como já não dá mais leite, aí então é morta, levada para o açougue, para servir de carne para alguns seres humanos que gostam de comer carne, gostam de comer cadáveres. O camelo dura 50 anos, o elefante dura 70 anos. A arara do Amazonas dura 80 anos. A tartaruga de Galápagos dura 200 anos. Essa aí da foto é uma tartaruga bicentenária. E no reino animal, os carnívoros duram muito pouco. O cachorro, por exemplo, alguns cachorros duram aproximadamente de 15 a 20 anos. Pastor alemão ou a collie são raças que duram um pouquinho mais. Mas os piquenês não passam de 5, 7 anos, 8 anos como muito. O leão dura 10 anos, 10, 12, não passa de 15 anos, alguns longevos. O tigre também dura 10, 12, às vezes 15 anos, não passa muito dessa faixa etária. Bom, eu vou falar agora de 3 lugares do planeta onde o índice de longevidade é muito mais alto que o resto do planeta. Eu estou falando de Loma Linda, do Vale de Unza, no Paquistão, e Okinawa, Japão. Eu vou me concentrar hoje nesses 2 lugares que eu falei primeiro. Loma Linda. Loma Linda é uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos,
onde o índice de longevidade é muito alto. Pessoas centenárias, tem bastante pessoas centenárias. Na revista National Geographic, em 2004, descreveram 6 páginas falando sobre Loma Linda e as pessoas de Loma Linda. Teve pessoas mencionadas como Margie, que naquela época estava com os seus 101 anos. O repórter perguntou para Margie, perguntou para ela o que ela fazia aos 101 anos. E ela disse, eu cuido de velhinhos. Como assim, Margie? Cuida de velhinhos? Você tem 101 anos? Quantos tem esses velhinhos? E ela disse, os velhinhos têm 60, 65, 70. Como? Sim, são pessoas limitadas. Eles não podem trocar sua fralda, eu troco para eles. Eles não podem tomar banho sozinho, eu dou banho neles. Eu troco a roupa deles. São pessoas limitadas, que estão muito doentes. E eu sou jovem, porque eu faço todas essas coisas sozinhas. Eu me banho, eu tomo meu banho, eu troco a minha roupa e não uso fralda. Eu vou no banho, meu sistema urinário, meu sistema digestivo é normal, aos 101 anos. Margie durou 112 anos. 112 anos. E teve gente que passou dessa idade. Eu vou mostrar a foto de uma hoje que durou 116. Dr. Edward, aos 75 anos, se casou outra vez. O Dr. Otto, que foi o criador do programa Como Deixar de Fumar em 5 Dias, se casou depois de velho, depois já de 80 anos. Teve muitas pessoas, médicos, que aos 65 anos rejeitaram a aposentadoria para seguir trabalhando. Por quê? Porque aos 65 anos a mão deles era firme, mão firme, não tremia para o bisturi. Também quero falar do Dr. Ellsworth Wardenham, um cardiologista tremendo, um dos melhores cirurgião cardiologista do planeta, que aos 65 anos rejeitou a aposentadoria porque a sua mão não tremia para segurar o bisturi e trabalhou até os 95 anos. Olha só que maravilha! E ele aos 53 se tornou vegetariano. Faleceu faz pouquinho tempo, não sei se 2 ou 3 anos atrás, aos 107 anos. Então, se você quer chegar a uma idade avançada, mude a sua alimentação, não esqueça disso. Observe outra vez o que eu falei no programa Somos o que Comemos. Qual é o alimento que Deus quer que nós comemos? Deus disse, frutas, cereais, oleaginosas, vegetais, é o alimento que Deus escolheu para que nós possamos ter saúde e preparado do modo mais simples e natural possível, é o mais saudável e nutritivo. Isso que você tem que fazer para poder ter uma vida longeva. Esse é o maior segredo que Deus nos deu. Que você tome uma decisão de não seguir comendo o que seus pais escolheram para você. Lógico, eles pensando que era o melhor alimento, mas hoje você sabe que não é o melhor alimento. Que o que Deus escolheu é o melhor alimento. Temos também Okinawa, Japão, que não todos são vegetarianos, mas levam uma vida muito mais saudável que o resto do planeta. E agora eu quero falar sobre o Vale de Unza no Paquistão. Diz que no Vale de Unza, lendo no Google, ele fala muito sobre o Vale de Unza, eles caminham longas distâncias pelas montanhas, os homens podem ser pais aos 90 anos, aos 105 trabalham normalmente, olha só que maravilha, a esperança de vida, a média de vida de 120 anos, o lugar é propício, o ar puro, tem um bom sol, água pura, é um dos poucos lugares com água pura no planeta, assim que é um lugar muito bom. Eles têm muita classe de frutas e oleaginosas, muitas classes de nozes que eles cultivam por lá. E diz a ciência que, estudando o pessoal do Vale de Unza, descobriu poucos índices ou poucos casos de problemas cardiovasculares, hipertensão, gota, reumatismo, osteoporose e câncer. Quero falar agora sobre Annette Larkins. Annette Larkins é uma norte-americana que há 50 anos atrás se tornou vegetariana e faz 25 anos que come tudo cru. Por que ela se tornou vegetariana? Justamente porque a Annette foi no açougue do marido, do Homos, e viu que a carne goteava assim sangue e pensou, de onde vem essa carne? E foi
no matadouro ver o procedimento da carne. E aí saiu com repugnância daquele lugar e nunca mais colocou carne na sua boca. Hoje a Nete, ela cultiva vegetais na sua casa, frutas, cereais, ela compra algumas oleaginosas cruas e também faz o seu próprio dentrífico, a pasta de dente. Veja a foto aí do marido e da Nete. Como você pode ver na foto, o Omos, o marido dela, parece muito mais velho do que ela. Ele tem 83 e ela tem 74. Só que é engraçado porque ele diz que muitas vezes quando eles saem nas ruas ou vão comer no restaurante, as pessoas perguntam se ela é a filha dele ou a neta dele, porque ela parece muito mais novinha. Olha a foto dela como modelo. Olha só, parece uma modelo norte-americana, a cinturinha fininha. Ela também faz muito exercício físico, corre todos os dias de 5 a 7 quilômetros, malha. Exemplo para você, mulher, hein? Às vezes não quer ter barriguinha, mas não quer fazer exercício. Eu vou mostrar para você também agora algumas transformações. E falando em transformações, eu quero apresentar o meu livro, La Máquina Viviente, que você pode conseguir no nosso site, que eu vou deixar na descrição. E também você pode conseguir as nossas revistas, tanto em português como em espanhol, a revista Alimentação Original, nas duas versões. Em maio vai estar saindo uma joia preciosa, que é o meu livro A Máquina Viva, em português. Até agora nós tínhamos a versão em espanhol, La Máquina Viviente. Agora vai ter a versão em português também. Para aproximadamente julho ou agosto vai estar saindo a segunda versão, o segundo número da revista Alimentação Original. Então vamos agora para os testemunhos. Vamos falar da Edenilde. Edenilde tem 39 anos, ela é do Maranhão e tinha esclerose múltipla. Ela fez 4 meses de dieta crua e hoje, para honra e glória de Deus, está totalmente curada. Aline, ela é de Ji-Paraná, Rondônia. Eu tive o prazer de conhecer a Aline pessoalmente. Ela fez primeiro 4 meses de dieta crua, aí depois estava melhorando um pouco, mas decidimos que ela devia fazer mais 4 meses e fez um total de 8 meses, eliminou 20 quilos, que ela já estava num programa de alimentação, eliminou 20 quilos de sobrepeso e também o problema de endometriose. Olha só que maravilha. E já é a 8ª mulher, desde o ano passado para cá, que se curou totalmente da endometriose. Vamos falar da Fernanda, a Fernanda do Rio Grande do Norte. A Fernanda tinha artrite reumatoide, fez 3 meses de dieta crua e, para honra e glória de Deus, está totalmente sã. Bom, gente, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado das indicações, que elas sirvam para a sua vida e que você possa aplicar no seu dia a dia. E se você chegou até aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as novas notificações. A semana que vem, vamos para o 3º episódio da nossa série Renovando a Máquina. O título para a semana que vem se chama Alcalinizar ou Morrer. Fique com Deus.